Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Cicobi Potiguar, orgulho em ser daqui. Seja um cooperado. Acelere sua carreira com a Unifecaf. 84-999345623. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Todo mundo sabe, você que assiste sempre, que está com a gente aqui, que este programa é focado no empreendedorismo, no estímulo para que você e os seus procurem um caminho próprio para vencer profissionalmente, para se qualificar profissionalmente, para obter sucesso e, claro, realização pessoal e profissional. Dando prosseguimento a essa nossa tese, os mais modernos de hoje, os mais atuais, diziam o arcabouço teórico do programa Mundo dos Negócios. Mas, na verdade, nós vamos conversar hoje com Jéssica Barros, que é analista técnica do Sebrae, para falar de algumas inovações que o Sebrae faz, de algumas práticas que o Sebrae tem e também do que é o empreender, qual é a importância, para onde nós podemos caminhar em busca de realizações pessoais. O foco é sempre esse, realização pessoal. Por quê? Porque quem se realiza pessoalmente é uma pessoa que se forma mais próxima da felicidade, de realização dos seus sonhos. E assim, quando a gente é feliz, a gente harmoniza a sociedade e o ambiente onde a gente se relaciona, convive, enfim, constrói um futuro bem melhor para a gente. É por essa razão que nós recebemos aqui hoje Jéssica Barros, como eu bem falei, para tratar inicialmente do Sebrae Experience e depois dessa pauta grande que nós vamos debater com ela. Jéssica, bom dia e satisfação tê-la conosco aqui no Mundo dos Negócios. Bom dia, Gena, espectadores, é um prazer todo nosso de estar no Mundo dos Negócios falando sobre o que é o coração do Sebrae, que é o empreender. Pois é, o Sebrae que é uma instituição não apenas respeitada e admirada, mas amada. As pessoas todas que passam por aqui, dos mais diversos segmentos de negócio, todas elas manifestam um carinho pelo Sebrae que poucas instituições no Brasil têm. Deve ser por isso que vocês que são do Sebrae têm uma alegria tão grande em trabalhar lá, né? Com certeza, além de sermos, estamos eleitos pela Mundo S.A. também como uma das melhores empresas para se trabalhar, nós também somos muito felizes por seguirmos um propósito. Sim. Afinal, empreender envolve muito mais do que apenas montar um negócio. Empreender envolve você executar uma tarefa árdua ou difícil, segundo o Aurélio. Então, eu acredito que todos nós somos um pouco de empreendedores também, Gêner. E aí eu queria começar com você, Jéssica, dizendo o seguinte, o que é o Sebrae Experience? Gêner, o Sebrae Experience é um evento que está chegando para, digamos assim, revolucionar e trazer nomes fora da casinha, digamos assim, no mercado potiguar. Então, é um evento que é feito de empresários para empresários. Então, nós vamos ter um evento dia 8 de maio, no Teatro Riachuelo. Está em cima, então, né? Logo agora. Está em cima, próximo final de semana. A gente vai ter esse evento que vai ser sensacional, porque a gente vai trazer pessoas que fazem o sucesso acontecer na prática para compartilhar seus insights, suas experiências com os nossos empreendedores, que é o público-alvo do Sebrae. Tem um tema central? O tema central, basicamente, é experiência. Certo. Então, do momento que o cliente chegar no hall do Teatro Riachuelo, ele já vai viver um avalanche de interatividade, de conexão com parceiros que são referência também aqui no estado. E depois eles vão seguir para a parte do teatro, da plateia, onde eles vão ter acesso a uma enxurrada de conteúdos, onde a gente vai ter painéis com empresários locais contando suas trajetórias, os seus desafios de sucessão familiar, de inovação, de se manter atuante no mercado, porque a gente até fala que chegar ao topo é um desafio, mas se manter nele é ainda mais. Então a gente vai ter empresários locais compartilhando seus insights, nós vamos ter palestrantes de renome nacional falando sobre tendências. Pode citar algum? Podemos sim. Ou é sigilo? Nada, podemos sim. A gente vai trazer o Luiz Justo, que é o CEO da Rock World, que é a empresa que realiza o Rock in Rio, o Lollapalooza, o The Town, e ele vai falar muito sobre lições do Rock in Rio para agitar os seus negócios. Experiência bacana, né? Vai ser muito massa. Então, eu digo, porque é o outro lado, né? Porque você está atrás das câmeras, é uma coisa.
você pegar, botar a mão na massa para fazer o seu negócio, para fazer o seu negócio crescer, realizar, dar lucro, evoluir, expandir, não é fácil. Com certeza. Ter visão de mercado, assumir riscos calculados, fazer análise também de quais são os parceiros adequados, porque você está se associando a uma marca. Então, a Flávia Alessandra em si, ela já é uma grande marca por si só. Então, ela não pode se associar a negócios que vão colocar isso em risco. Então, isso é muito importante para ela compartilhar os insights com os nossos empreendedores. E a gente ainda vai ter também muito conteúdo de tendências para o varejo, para o mercado, com Fred Alecrim, que é prata da casa, que já esteve aqui no programa, falando com o pessoal. Eu criei um slogan para Fred, eu não sei nem se ele está usando, mas eu me refiro a Fred, quando eu vou falar dele, não, Fred que é palestrante, é escritor, é consultor, mas Fred Alecrim é o cara do varejo. Se eu fosse ele, eu vou dizer a ele para ele escrever um livro dizendo o cara do varejo, para ele mostrar a experiência dele ao longo do tempo, porque ele é isso, né? Ele é o cara do varejo. Ele já está há 20 anos só com varejo especificamente, só com missões e curadoria para a NRF Retail's Big Show, que é o maior evento de varejo do mundo, que acontece há 114 anos em Nova York. Ele já foi para mais de, acho que 13, 14 edições. Ele é referência e é, inclusive, hoje, curador e também apresentador do maior podcast de varejo do Brasil, que é o VarejoCast. E vai estar lá no palco compartilhando os insights com a turma. Recebi uma informação privilegiada de Zé Camelo, que está antenado com tudo. Ele me deu essa informação privilegiada, dizendo que você é quem, acho que por duas vezes já, que você leva a turma de empresário daqui, né? Exatamente. Eu fico responsável por conduzir a missão empresarial do Sebrae para a NRF e também fazer a curadoria de lojas, onde a gente faz uma experiência no varejo de Nova York durante 3 dias, visitando empresas que são referências. Muito legal. Sim, aí então vai ter Fred Alecrim também. Ele vai falar sobre o quê? Fred vai trazer as principais tendências sobre urgências, pendências e tendências, como ele diz. Quem quiser se informar mais sobre o Sebrae Experience, como é que faz? As vagas elas já estão acabando. O evento começa já no próximo fim de semana, vai ser a partir das 13 horas lá no Teatro Riachuelo, com conteúdo que vai até a noite, com grandes nomes no palco, mas vocês podem pegar mais informações no Instagram do Sebrae RN, @SebraeRN, que vocês conseguem acessar a landing page, a página do evento, e conseguem fazer sua inscrição na bilheteria do teatro presencial ou também no site uhu.com. Qual é o valor? O valor do ingresso está em R$ 180 e ainda tem a meia entrada. Daqui, quem são os palestrantes locais, os empresários que vão estar lá? Você já sabe ou não? O pessoal local, a gente vai ter o Marlon, daqui Pureza Temperos. Ele é a segunda geração da família dele, é da área de indústria. A gente vai ter o Vitor, da Loja do Estudante, que também vai estar conosco, que também é segunda geração. Vamos ter a Gabriela Mello, da Matersol, uma marca potiguar que está na 3ª geração de mulheres empreendedoras. Visitei a indústria deles há algum tempo atrás, lá na Zona Norte, bem legal. Sim. Eu tive com a mãe, fui lá algumas vezes. Mas sim, aí eles e quem vai mediar? Quem vai mediar serei eu, Você? que sou a gestora do programa Acelera Varejo, que Sim. eles está na 6ª edição. Os meninos todos já estiveram presentes conosco. É um projeto do Sebrae muito bacana, que a gente faz um acompanhamento de 3 meses de duração com encontros presenciais com esses empresários e seguimos depois para uma missão técnica empresarial nacional, que já teve Rio de Janeiro, Salvador e esse ano é São Paulo. E vai ter no segundo semestre, vai ter uma onde? Uma Acelera aí aonde? O Acelera Varejo começa em agosto e a missão técnica será final de outubro para Curitiba, com visita especialíssima na fábrica da Boticário. Como é que participa? Quem quiser participar? Para participar... É fechado, é aberto, como é? É um programa que ele é bem exclusivo, bem restrito para até 10 empresários, para que a gente consiga realmente construir uma conexão bacana, os empresários trocarem experiência à vontade e tudo mais. Mas você pode procurar maiores informações mandando direct para a gente no Sebrae RN e pode mandar uma mensagem também para mim, que eu falo diretamente com você. Antes que eu chame para o intervalo, dar um recado aqui. Nós falamos sobre esse Sebrae Experience. Acho que Jéssica deu uma demonstração bem ampla de como vai ser o evento, por que você deve participar. É importante você se atualizar, conviver com as pessoas que têm experiências diferenciadas, experiências que valorizam a vida delas, os negócios delas. E é uma oportunidade única de, escutando pessoas que já enfrentaram as dificuldades, que superaram as dificuldades e que se realizaram profissionalmente, você possa, a partir dessas experiências, construir uma experiência nova para você, com a sua realização, com a realização da sua família e dos seus filhos, netos, seja lá como você preferir.
o importante é o seguinte, no próximo bloco nós vamos tratar de empreender, de inovação, de tecnologia e de tudo que se apresenta hoje dentro da estrutura do Sebrae sobre digamos assim, o âmbito de Jéssica para que você, empreendendo, tenha sucesso e consiga fazer o seu negócio girar e você se realizar. É bem por aí. Nós vamos agora para o breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Falamos bastante aí sobre esse evento espetacular desta semana, o Sebrae Experience, e agora nós vamos falar um pouco sobre outros segmentos em que o Sebrae atua em benefício de quem quer empreender ou de quem quer requalificar a sua empresa, o seu negócio para obter mais e melhores resultados. Eu estou conversando aqui com Jéssica Barros, que é analista do Sebrae. Jéssica, que conselho você daria para quem está querendo empreender e que está na audiência aqui com a gente agora? O que é que você pode dizer para essa pessoa, para essas pessoas que estão conosco aqui? Gênia, quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. O meu foco é aí, por necessidade. Porque a minha preocupação é mostrar para as pessoas que se elas quiserem, elas podem empreender, fazer um negócio próprio, independente, não precisa ter grandes recursos, precisa ter vontade de fazer e ter garra. Exatamente. O meu foco é esse, para estimular as pessoas a construírem um futuro diferente para si. Perfeito. Quando a gente fala sobre o empreendedorismo de oportunidade, que é a maioria no Brasil especificamente, que é às vezes eu desempreguei e preciso ter uma renda ou não me identifico com nenhum tipo de atividade que envolva um CLT e quero empreender. Então, quando eu vou falar sobre empreendedorismo, eu tenho que pensar naquilo que eu sou bom, para quem se destina o meu negócio, o meu serviço, o meu produto, mas também naquilo que eu não sou bom. Então, o brasileiro, ele tende a ser aquela pessoa que gosta de apagar incêndio e não de planejar. Planejamento sempre é o calcanhar de Aquiles do brasileiro, mas é ele que vai fazer toda a diferença entre sucesso e fracasso. Então, se eu sou muito bom fazendo uma coisa, vendendo um produto especificamente, ou desenvolvendo ou prestando um serviço, eu preciso saber também que eu preciso, além disso, pensar na gestão do meu negócio, no planejamento, nas finanças dele, para que ele seja um negócio saudável e sustentável. E para isso a gente vai ter o Sebrae. Então eu posso ou me capacitar para eu ser aquela equipe, que é a maioria Todo mundo começa individualmente, né? Quem começa... Exatamente. Ou me associar a alguém que tenha domínio daquilo que eu não sou capaz de fazer. Então, se eu quero me capacitar, se eu quero entender mais sobre marketing, sobre finanças, sobre gestão, eu posso não só procurar o Sebrae fisicamente, mas também ir direto no site da gente, no rn.sebrae.com.br, que tem um monte de capacitações muito bacanas, que a pessoa pode se capacitar para entender melhor sobre quais são os aspectos básicos para a gestão de um negócio. Porque o negócio é muito sobre ter iniciativa e acabativa. Sim, boa. Tem que ir em busca do resultado. Exatamente. Eu gosto sempre de dar o exemplo, Jéssica, que as coisas... Primeiro, as coisas não acontecem do céu. E nem normalmente as empresas não nascem grandes. Para quem está começando, para quem começa a empreender, tem que ter noção de que grandes empresas, todas praticamente, foram pequenas um dia. Se nós formos ver o exemplo das maiores empresas do mundo, como Apple, Microsoft, essas grandes empresas de tecnologia, de inovação, elas começaram pequenas. E até hoje passam por dificuldades, não é porque está grande. Aí quando está grande o desafio é ainda maior. Pois é. E aí a gente tem que... Eu queria aprofundar mais com você exemplos, por exemplo, que a gente poderia dar sobre a economia criativa, áreas de economia criativa. O que é que você poderia sugerir? Você poderia comentar sobre iniciativas mais simples que as pessoas podem fazer dentro de casa e aí sim começarem os seus negócios? Olha, normalmente, o cliente que chega para o Sebrae é aquele tipo de pessoa que, eu faço bolos, faço torta, faço doces para minha família e as pessoas começaram a encomendar a mim. Como é que eu faço isso? Ou então, eu faço artesanato na economia criativa. Eu faço artesanato, mas eu não sei, eu tenho minhas limitações, eu não sei onde eu encontro fornecedor, eu não sei quanto eu cobro
Esse é o grande desafio. É o grande drama. Quanto eu cobro? Porque a gente tende a achar que as pessoas não pagarão um preço justo. Por quê? Porque a gente não tem um domínio da informação. Estou falando da gente porque, sobretudo quem está começando os negócios, Sim. as pessoas não têm noção da importância do seu trabalho, da qualidade final do seu trabalho, do resultado, como diz você, do terminativo aí do negócio. E esse é um drama. Como cobrar o valor justo, capaz de fazer com que o seu produto ou o seu serviço seja adquirido e, ao mesmo tempo, Valorizado. Perfeito. Existem duas diferenças aí. A gente vai ter o preço e vai ter o valor. Sim. Então, quando eu falo sobre preço, eu estou falando apenas de um número. Quando eu falo de valor, tem a ver também com o que eu estou entregando além do produto ou serviço e o quanto a pessoa que está recebendo está disposta a pagar. Então, o primeiro ponto que eu tenho na hora de eu formatar um preço até que valor eu preciso para equilibrar, eu preciso cobrar para equilibrar com o que eu estou gastando. E quando eu falo sobre a gente estar gastando, também envolve o seu tempo e a sua mão de obra. E aí, depois disso, eu vou analisar quanto eu preciso de retorno. E aí vem o lucro. E esse retorno aí, essa margem de lucro, ela vai ter que levar em consideração o quanto minha concorrência está cobrando, para eu não cobrar algo muito discrepante, e o quanto meu cliente está disposto a pagar e qual diferencial meu produto ou meu serviço tem. Então, se eu oferto algo que mais ninguém oferta, junto com aquele meu produto ou serviço, então é justo que muito custe aquilo que muito vale. Sim. E aí, como eu vou comunicar isso para que meu cliente perceba essas características, também vai fazer toda a diferença. Então, finanças e marketing andam bem juntinhos, bem alinhadinhos. Então, por exemplo, quando a gente teve no maior evento de varejo do mundo, que foi a NRF no começo do ano, a gente viu que uma característica muito comum do varejo é você associar serviços a ele e também gerar conexões com as marcas, conexões emocionais entre o cliente e a marca. Vamos falar sobre moda circular, por exemplo, que é uma grande tendência a parte de economia de segunda mão. Então, se eu falar sobre isso, eu estou vendendo um brechó, eu tenho um brechó, eu estou vendendo uma peça de segunda mão, ou eu estou vendendo o que eles chamam lá nos Estados Unidos de pre-loved, algo que já foi amado por alguém antes. Sim. Aquela peça, ela conta uma história. Então, por exemplo, quando eu estava atendendo uma cliente nessa área de economia de segunda mão, eu fiz, que tal você criar um mural na sua loja, onde as clientes que estão deixando as peças lá, elas podem colocar quando usaram aquela peça, quando aquela peça foi especial para elas. Então, quando alguém for comprar, ela não vai pegar apenas a peça, ela vai ver o valor que ela teve para outra pessoa, que cada peça conta uma história. E aí ela tende a pagar um pouco mais por isso. Quem estuda marketing, e eu estudei bastante lá atrás, até hoje, né, sabe que o que encaminha os produtos não é o preço, é o valor. O preço é consequência. Porque o que muitas vezes para uns é caro, para outros é super barato. Depende do que representa o valor daquela peça, Exatamente. daquele produto, né, daquele serviço. Não é por outra razão que você tem uma caneta Bic que escreve magistralmente e que custa barato, e você tem ao mesmo tempo umas canetas caríssimas e que são pesadas e que não têm a facilidade da escrita da Bic e que as pessoas compram aquelas canetas caríssimas e fazem questão de botar no bolso aqui até para ter como um símbolo, às vezes, de status ou de referências quaisquer. Preço. Eu escutei uma vez, eu li um texto e eu também escutei uma vez um publicitário famoso falando, um inglês, uma palestra que eu assisti, em que ele dizia o seguinte: eu sou da agência que o publicitário do século XX fundou. A agência existe até hoje, chama-se Ogilvy e Mather, na época. É uma indústria, é uma empresa inglesa no mundo todo. E ele dizia o seguinte, o nosso criador, David Ogilvy, dizia o seguinte: preço não é importante, porque ele gera apenas, se você trabalhar com preço permanentemente, ele leva apenas uma torção nas vendas. Você vem aqui e aí você cria uma condição especial, as vendas melhoram durante o período, depois caem e voltam às condições normais. Portanto, a tese dele, não trabalhe com preço, trabalhe com valores, porque os valores é que geram fidelidade, que geram desejo e por aí vai. Tá certo isso? Mais do que certo, principalmente que as pessoas elas tendem a achar que não, promoção sempre é muito importante. Eu preciso entrar numa Black Friday, eu preciso entrar num dia livre de impostos, eu preciso. Bem, primeiro você tem que entender quem é seu cliente. Só quem realmente tem o perfil de valorizar aquilo que você vende, realmente é seu cliente. Os demais
Não te interessa construir relacionamento. Então, se eu faço uma promoção e eu tenho um aumento no meu ticket médio, nas minhas vendas, aquele pessoal só comprou por causa do preço. E um cliente que vai até você só pelo preço, ele também se afasta de você pelo mesmo motivo. Sim. E é muito fácil você entrar nessa disputa e dar um tiro no seu pé, porque aí você vai cada vez mais baixando mais o preço, ao ponto que se torna inviável, insustentável para o seu negócio. Então você tem que se conectar com os valores e com as pessoas que valorizam os mesmos valores que a sua marca. Aí a gente já entra em outro aspecto, que é a construção de comunidade em torno da marca, ter fãs e não apenas clientes. Lovers Makes. A disputa no mercado não deve ser por preço, claro, deve ser por produto de qualidade, serviço de qualidade, mas são apenas comentários para estimular você, para você se ligar. Jovem estudante que tem interesse em entrar na área de tecnologia, de inovação, o que é que você pode dizer para eles? Olha, eu Estou hoje explorando, em dia, você está vendo, né? Eu hoje em Tô dia, pautando aqui. tá tudo ótimo. Tô falando do que eu amo. Olha, hoje em dia eu não vejo nem apenas o estudante de tecnologia, porque esse estudante de tecnologia ele já tem esse apelo, essa percepção de que o mercado pede por ele. Mas eu acho que hoje todos os segmentos perpassam pela tecnologia. É aquilo. Como é que a inteligência artificial vai funcionar, está funcionando? A inteligência artificial vai roubar os nossos empregos, nossos trabalhos? A inteligência artificial ela não vai roubar posto de trabalho de ninguém, mas alguém que domina a inteligência artificial vai. Então, entendo que todo tipo de empreendedor, de profissional, precisa ter o mínimo conhecimento sobre as tecnologias que existem disponíveis hoje e utilizar isso a seu favor. Ela pode ser uma grande distração, e também o vilão da história, e também pode te ajudar e muito a melhorar seus negócios. Não, e a melhora nos fluxos, você aumenta a produtividade, a tecnologia ajuda muito. Agora você precisa fazer o dever de casa, né? Fazer o dever de casa e usar bem a tecnologia, porque as pessoas acham, eu vejo muita gente aí hoje usando só a tecnologia para escrever, e aí às vezes sai um disparate, porque um exemplo melhor que eu vi outro dia, eu li algum jornal, eu acho, nem me lembro onde foi perguntado a um ChatGPT onde a Ayrton morreu. E o ChatGPT disse que ele tinha morrido numa corrida em Interlagos, lá em São Paulo. Por que saiu isso lá? Ora, ele morreu em Imola, na Itália. Não tem nada a ver com São Paulo, mas como ele era de São Paulo, como ele foi associado, saiu uma informação errada. Isso foi publicado na mídia e tal. Ou seja, não basta você usar a tecnologia. Você tem que analisar a qualidade do que está recebendo daquela tecnologia. Não é isso? Inclusive, uma tendência de mercado é que nós estamos vivendo a era da pós-verdade, a post-truth reality, que a gente fala sobre as pessoas não saberem mais o que é verdade e o que é mentira. E aliás, aí as pessoas... é muito boa a pós-verdade. Outro dia eu estava falando sobre pós-verdade lá no programa da rádio, e eu estava dizendo o seguinte, a pós-verdade é para a gente uma mentira grande. Por que você está dizendo isso? Porque as pessoas se aproveitam disso e enxertam mentiras e informações que você não comprova e que prejudicam fortemente as relações entre as pessoas e tal. Perfeito. Só que aí a gente vai ter dois contrapontos. Enquanto o universo todo está indo nessa pós-verdade, que você não sabe mais o que é, o que não é, em quem acreditar e não acreditar, empresas que são consistentes, que têm autenticidade, elas transmitem mais valor e transmitem mais credibilidade. Então, as pessoas vão circular em torno daquilo. Quando eu não sei em que acreditar, eu vou acreditar em quem? Naquele que construiu melhor credibilidade. Exatamente. E que não quer passar a perna no seu cliente. Sim, credibilidade vem junto com confiança. Porque tem umas empresas por aí que elas ficam o tempo inteiro fazendo uns joguetes, umas posturas muito inadequadas para aumentar a sua receita com aquele cliente. E aí o cliente nem sabe o que está acontecendo, quase sempre a revelia do cliente apresenta essas empresas pequenas variações em faturas e tal, e quando você olha, quando você às vezes vai ver, mas eu não autorizei isso aqui. E a empresa cobrando a mais. Por isso que a gente tem que ficar ao mesmo tempo querendo fazer as coisas certas, mas ficar super atento. Sim, ter senso crítico é muito importante. Nesse período, para o consumidor principalmente, a gente ter o senso crítico sobre eu vou avaliar se isso procede, se isso não procede, e também para as empresas entender que relacionamento se constrói aos poucos e através de realmente confiança mútua, troca.
Então, por exemplo, eu vou pensar em fazer uma grande venda ou fazer uma boa venda que faz com que o cliente continue comprando, porque uma coisa é fato. O cliente que você quis explorar e fez uma grande venda para ele, ele vai perceber isso mais cedo ou mais tarde e não volta para você e ainda sai falando. É isso que eu ia dizer. Além de não voltar, ele sai falando. E aí, quando o comentário negativo, ele Com corre certeza. mundo, né? E aí o cliente que você fez uma compra, ofereceu uma venda de qualidade consultiva para aquilo que era a necessidade dele de fato, ele passa a confiar em você e aí ele vai te recomendar. E aí todos nós, principalmente nessa era digital, somos influenciadores. Somos influenciadores pelo menos da nossa rede de contatos, de amigos e familiares. E a gente tende a confiar mais quando um amigo ou um familiar recomenda. Então isso pode gerar uma grande mídia positiva. O boca a boca de hoje em dia está no digital. Mas o tempo voou, a gente está terminando o programa e eu preciso que você faça rapidamente, se você puder, Jéssica, um apanhado dos eventos que o Sebrae fará ainda este ano para a valorização dos negócios, para chacoalhar a cabeça dos empreendedores e de quem quer empreender. Se você lembrar de cabeça, eu sei que não é fácil, que a gente não era essa a nossa pauta, mas eu queria concluir com isso, se você puder. Todo final de mês, Sebrae realiza o Happy Hour Empreendedor, que é o evento mais descontraído, empreendedor, de conexão, networking, que o Sebrae realiza junto com o C-Hub e outros parceiros. Está sempre lá no site? Está sempre no Instagram do Sebrae. No Instagram. @SebraeRN, clica no link da bio, você vai ter sempre todas as informações. Todo mês também nós realizamos o Momento Empreendedor, sempre com temáticas transversais e é gratuito, vagas limitadas, e também você consegue acessar lá no nosso Instagram. De grandes eventos, nós temos o Sebrae Experience no próximo fim de semana, dia 8 de maio, lá no Teatro Riachuelo. Nós vamos ter também a Expo Conecta, que será em Goianinha em setembro. E teremos também a Festa do Boi, estaremos lá com o nosso pavilhão na Festa do Boi em outubro. E em novembro, o GoRN no Centro de Convenções, que é focado em inovação, tecnologia e startups. Jéssica Barros, muitíssimo grato por sua participação aqui no Mundo dos Negócios. Eu que fico feliz demais e reitero o convite que o Sebrae está de portas abertas. Somos uma instituição com mais de 50 anos no mercado e também em uma capilaridade sensacional, presente em vários municípios do estado. Você pode procurar a agência mais próxima ou nos conectar através das redes sociais ou também no rn.sebrae.com.br. Saudações aqui a todo o time do Sebrae, que é um espetáculo. Gratíssimo. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. Nós voltamos no próximo domingo, às 10h30, aqui na TV Tropical, Record TV. A você, um excelente fim de semana. Aproveite, relaxe, descanse, pratique o ócio. Recarrega as baterias que amanhã tem tudo de novo no trabalho e evolução sempre. Tchau. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Cicobi Potiguar, orgulho em ser daqui. Seja um cooperado. Acelere sua carreira com a Unifecap. 84 999 34 5623.